Detox de dopamina. Você sabe o que é? Você já fez? Eu fiz e eu quero compartilhar com você a minha experiência e o que eu aprendi com isso. Detox de dopamina não é ficar sem dopamina totalmente, tanto porque a gente precisa dela para viver, mas é a gente começar a reduzir tudo aquilo que dá prazer muito rápido, sabe, instantâneo, como por exemplo, ficar rolando as redes sociais, ficar somente colocando coisas que dão mais prazer, como ver séries, ouvir as músicas que a gente quer, porque isso tudo em excesso acaba fazendo a gente se desconectar do prazer que tem as coisas simples do dia a dia. O detox, ele vem como uma ferramenta para ajudar o teu cérebro novamente a colocar equilíbrio, ordem no pedaço. Porque quando a gente não vivia conectado 100% online o tempo inteiro, a gente tinha esses momentos de dopamina, né? Você sai com os amigos, você tá online, quem é da época do MSN e tal, que você tinha horário para entrar, horário para sair, não era simplesmente ficar 100% online. Então a gente tinha isso mais em equilíbrio. Hoje em dia, não. Tudo é tão rápido que a gente entrou num vício completamente de ficar atrás de dopamina o tempo inteiro, que agora os vídeos são completamente rápidos, são narrados rápidos e tem cortes em várias coisas tão rápidas, porque a gente não consegue ter o prazer de aproveitar o tempo das coisas. A motivação que eu tive para começar esse detox foi justamente querer ficar mais no tempo presente e experimentar com leveza o tempo das coisas, sem ficar, sabe, batendo pé ou com aquela perna tremilicando porque você quer que as coisas aconteçam logo. Então eu comecei esse detox com esse intuito de fazer as coisas com mais capricho, com mais qualidade no tempo das coisas, sem ficar ansiosa ou sem querer, acabei de fazer isso, tenho que fazer tal coisa, acabei de fazer aquilo, agora a próxima tarefa, ficar, sabe, dando check o tempo inteiro. Então eu tava com essa necessidade de parar um pouco, de desacelerar um pouco e começar a fazer tudo o que eu tinha para fazer, só que num tempo mais saudável para mim. E não colocar o meu corpo sempre naquela coisa de luta ou fuga, de fazer tudo rápido e me gerar aquela obesidade mental, que eu tinha que estar por dentro de tudo que acontecia, o que é impossível hoje em dia. Quer dizer, não era possível nem antes, mas hoje em dia tá pior ainda. E também de não ficar naquela coisa de... não só da obesidade mental, mas eu acho que de sair um pouco de quem a gente é, sabe? De se desconectar daquilo que realmente faz sentido pra gente, das necessidades do nosso próprio corpo e não só de ficar olhando fora, mas também prestar atenção dentro da gente. Para me ajudar com isso, eu criei um mini desafio comigo mesma, que ele foi através das minhas próprias experiências. Então eu adoro o jogo de videogame e eu tava jogando muito, por exemplo, The Sims. E eu tava lá toda hora e tal, eu falei, cara, isso não tá saudável, porque quando eu acabava de fazer qualquer coisa do trabalho, ao invés de parar, fazer uma reunião comigo mesmo, identificar quais são os próximos pontos, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente, eu simplesmente largava tudo, já entreguei o que eu tinha que entregar e ia jogar The Sims. E daí chegava o final de semana, eu jogava The Sims também. Então era sempre trabalho e The Sims, trabalho e The Sims. Aquilo tava ficando mais pesado, sabe? Já tava saindo um pouco do prazer, porque às vezes eu já me sentia até culpada de estar jogando, porque eu achava que eu tava jogando muito e não tava olhando outras áreas da minha vida. Então eu decidi colocar o The Sims como uma das coisas que eu não ia fazer por 30 dias. O meu desafio era por 30 dias. Coloquei o The Sims ali pra ficar descansando e eu ia ter então muito, né, e vários momentos do meu dia livres, porque eu não ia estar jogando The Sims. Mas o meu cérebro, muito danadinho, falou, vem cá, vamos assistir umas séries, coloca aqui os teus K-dramas. Cara, automaticamente foi no dia seguinte, eu não tô brincando. No dia seguinte eu já falei, eu vou maratonar essa série. Eu nem queria assistir aquela série, não era uma coisa assim, cara, me recomendaram muito, essa amiga falou que vai ser incrível, eu vou assistir. Porque já teve série que eu fui assistir, porque foi tão bem recomendado pra mim, e eu não tô nem falando, uma crítica recomendou isso e tal. Não, eu tô falando assim, amigas que me recomendaram e falaram, Flávia, você vai amar. Eu adoro esse tipo de recomendação, quando a pessoa já te conhece e recomenda porque conhece o teu jeito, sabe? E daí, eu comecei a maratonar a série e eu falei, cara, eu só substituí. Só que eu peguei isso no mesmo dia. Então eu já tava ali criando uma certa consciência, assim, ao longo de toda a minha jornada de autoconhecimento, eu também consigo me pegar em determinados pulos. Então no dia seguinte que eu me peguei vendo K-drama, eu falei, K-drama vai entrar também ali junto com The Sims e eu só volto daqui a 30 dias. No dia seguinte, o meu cérebro falou assim, então você vai ler o Webtoon. O Webtoon é tipo quadrinho online
E é muito legal porque tem muitas séries de K-drama que são inspiradas em um webtoon. Por exemplo, Pretendente Surpresa é inspirado em um webtoon e o webtoon dele é perfeito. Tem outro também que eu gosto que é o Tomorrow, só que o Tomorrow eu não cheguei a ler, eu só vi a série e a série eu super recomendo, é muito boa e passa uma mensagem forte, mas de alguma forma ela também passa um acolhimento. Mas aqui, não vou ficar falando de série com você, eu quero te contar da minha experiência com Detox. E daí, quando eu reparei, eu já tava percebendo que o webtoon já tava entrando nessa coisa de maratonar. Então, um capítulo atrás do outro, aí quando acabava o capítulo, porque eles lançam um por semana, aí eu falei, vou pular pra próxima história que eu já tava vendo, porque tem algumas histórias em aberto que eu tô vendo, acho que desde 2023. Só que como eles lançam um capítulo por semana, tipo, demora, né? Então, assim, se você parar pra pensar, não tem muitos capítulos. Tem, mas não chega a ser, assim, um livro completo, vai. E daí eu lembro que eu falei, ok, o webtoon vai entrar também ali junto com The Sims, junto com o K-drama, porque daí vai ficar mais suave de eu conseguir usar o meu tempo com mais qualidade. Mas tu não me pense que meu cérebro não mandou aquele trade, mais uma coisinha pra eu fazer? Pois é, mais uma dopamina pra mim, que foi ir pro YouTube. Então eu saí de ler o webtoon ou até da Netflix de ver K-drama pra entrar agora nesse mundo do YouTube. E eu começava a ver as coisas no YouTube, um vídeo atrás do outro, coisas que eu até achava legal, falavam sobre minimalismo, alguma coisa sobre decoração, organização, pegava coisa de ciclo menstrual pra ver, coisas super legais. Só que eu falei, Flávia, tem certeza que é isso que você quer fazer? Tem certeza que todos esses vídeos que você tá vendo você realmente pararia pra ver ou tá só ocupando mais o espaço? Pois bem, YouTube também entrou nessa listinha dos 30 dias. E por fim, o meu cérebro já tava ali assim, cara, quer saber? Vamos levar ela pras redes sociais. Sendo que eu já tinha me afastado um pouquinho de Instagram, TikTok eu quase não entro mesmo, então eu já tava ali afastada e o meu cérebro falou, não, vamos pra lá. E eu comecei a rolar o feed do Instagram e eu ficava assim, cara, tem alguma coisa errada, o que será que tá errado? Só que sempre que eu me pegava nisso, eu falava, cara, isso aqui acabou de substituir o que eu tava fazendo, isso aqui acabou de substituir de novo outra coisa que eu tava fazendo. E com o Instagram foi a mesma coisa, daí eu joguei ele também para os 30 dias. O que eu quero te falar com isso? O teu cérebro sempre vai encontrar uma válvula de escape para te trazer mais dopamina, principalmente se você já entrou nesse viciozinho de ficar procurando um monte de coisa para te dar prazer momentâneo. Então não confia que você vai deixar de ver alguma coisa, de assistir alguma coisa, etc e tal, e que vai estar tudo resolvido. É sempre orar e vigiar para você realmente ver o teu progresso e se o detox está sendo benéfico para você. Só que nessa história toda eu comecei a perceber que eu poderia incrementar. Então na primeira semana eu senti que eu fiquei com o tempo mais livre. Então eu pude terminar de fazer as minhas coisas com mais calma, eu tive mais tempo para cozinhar, tava com mais presença, de forma mais consciente. E eu lembro que eu falei, vou dar uma incrementada aqui. Aí eu falei que eu tinha que acordar 6 horas todos os dias, que eu tinha que me alongar todos os dias e que eu ia pra academia pra fazer cardio pelo menos 2 vezes na semana, porque eu tava treinando em casa outras coisas. Falei, bom, então eu vou seguir isso aqui à risca, sendo que eu não tava fazendo absolutamente nada disso. Comecei a sentir que tava ficando pesada essa rotina, porque eu quis colocar um monte de hábito novo ali, e mais essa coisa de ficar sem dopamina, que às vezes me vinha um tédiozinho, me vinha um ciricutico ali, uma leve ansiedade, e eu não tinha muito pra onde fugir. Então o que eu fazia era justamente pegar o meu livro e ler o livro do Clube do Livro, que é o que eu tô participando. Só que sabe quando você fala, cara, a história está chegando no final, depois eu não vou ler mais nada, e aí, o que eu vou fazer? Nesse tempo todo, eu tive um aniversário numa quinta-feira. Pensa eu, saindo da minha rotina numa quinta-feira à noite. Saí, foi super legal, foi bacana, foi chuchu. Cheguei em casa super tarde, lá pra meia-noite e pouquinha. E daí, é claro que pra acordar às 6 foi uma peleja. Levantei às 6, né, tipo às 6h10, 6h15, mas senti que não rendi absolutamente nada e que o meu corpo tava pedindo dopamina o tempo inteiro. Eu dei? Não dei, mas foi um dia assim, perdido. Só que eu tenho uma tendência a ficar extremamente estressada quando eu pego pra fazer um trem e eu não consigo fazer esse trem por minha própria culpa. Porque eu poderia ter dormido melhor, eu poderia ter comido melhor, eu poderia, sabe, ter feito algo melhor.
e eu sabia que era por causa desse aniversário que eu tinha ido no meio de uma semana. Fica tranquila, esse é só um ponto meu que eu tô te trazendo, talvez isso não aconteça com você, é que eu tenho uma tendência a ser um pouquinho mais rígida comigo, mas isso também tá aqui no orar e vigiar, eu já trabalho isso em mim. Mas se você conseguiu se identificar com o que eu trouxe aqui, fica também esse alerta pra você ser um pouquinho mais acolhedora com você e entender que você tem essa tendência e que você pode trabalhar ela pra ser mais leve no teu dia a dia. Eu também tô te falando isso porque é muito engraçado como as pessoas às vezes conversam comigo e falam: nossa, Flávia, você fala de uma forma tão calma, você é tão tranquila no dia a dia. Só que eu tenho as minhas tendências, eu tenho uma tendência muito grande a ser muito rígida com as coisas, muito perfeccionista, e isso tudo também me atrapalha. Então é o famoso orar e vigiar. E aqui eu tô te trazendo isso também para você compreender que você precisa ser honesta com você mesma. Não adianta você falar: não, eu vou conseguir, eu não tenho nenhum problema com isso e tal. Eu já sabia que se alguma coisa saísse do lugar, a minha rigidez ela ia pitar logo de cara. Mas eu falei: vamos ser ruim em algo novo. Então é legal a gente se colocar em lugares onde a gente pode melhorar, porque quando essas sombras aparecem, a gente vai, sabe, contornando, sabendo lidar, o que a gente pode fazer. Porque se a gente impedir a nossa jornada por causa dos nossos defeitos, a gente vai ficar sempre na inércia. E a inércia, você já sabe, ela causa frustração. Ah, eu tenho uma coisa pra te falar. Eu criei uma recompensa pra mim nesse meu detox, nesse meu desafio, que seria ir num restaurante japonês vegano que eu sou apaixonada, mas eu só iria, claro, depois dos 30 dias. E é aí que o bicho começa a pegar. Lembra da tal quinta-feira que eu tive um aniversário? Pois é, depois dela, a sexta-feira já pelejou também. Quando eu percebi, tinha algumas coisas que eu não tinha terminado e que foram pro fim de semana. Eu falei: cara, não vou trabalhar no fim de semana, eu consigo colocar isso para segunda-feira e reorganizar minha agenda. Mas aí eu já estava frustrada demais porque eu não estava conseguindo fazer as coisas direito. Eu já tinha furado o alongamento, eu já tinha furado ir na academia, que seria segunda e sexta que eu ia fazer o cardio. Aí eu falei: cara, não tá funcionando, eu não quero continuar assim. E eu tava tentando ser até mais flexível comigo, no ponto de, ok, não consegui ir na academia tal dia, mas só volto. Só no outro dia você voltar, tá tudo certo, papapá, tchutchu. Só que a minha rigidez ficou apitando o tempo inteiro. Com ela veio uma ansiedade junto, e quando eu vi, a próxima vez que eu deveria ir pra academia, eu também não fui. Eu tava completamente frustrada. Isso entrou num conflito tão interno comigo que eu falei assim: calma, vamos fazer uma coisa de cada vez. A gente vai reorganizar tudo isso que você está fazendo de detox de dopamina e a gente vai colocar de uma forma que seja mais leve para você. Então, eu falando comigo na terceira pessoa mesmo, porque é assim que funciona. E daí o que eu fiz? Eu tirei esse negócio de alongamento, eu tirei o negócio de ir pra academia e eu substituí o desafio por um diário, para identificar como é que eu reagi em cada fase. Eu continuei deixando essas coisas rápidas de dopamina para escanteio, mas comecei a prestar atenção como eu reagia com tudo. E também, para não ficar uma coisa muito injusta, já que eu tenho o traço da justiça bem acentuado, eu tirei a recompensa e falei: não vou mais nesse restaurante. A ideia aqui não é criar um desafio. A ideia que eu queria mesmo era justamente criar um diário e ver como é que eu lidava em cada fase. Como é que o meu corpo respondia a essa coisa de realmente ficar sem dopamina. E por entender essa minha rigidez, eu aproveitei para só prestar atenção nela. Então, se eu sentia que eu não conseguia fazer determinada tarefa ao longo daquele dia que eu tinha me planejado, me organizado para isso, eu só observava e via o que a minha rigidez ia trazer, o que pra mim é muita coisa. Como eu tô com as minhas tarefas muito em dia, quando eu falo sobre eu não consegui fazer hoje, joguei pro outro dia, pra mim é porque é uma meta pessoal mesmo do dia a dia. Não porque se eu jogar para outro dia eu tô super atrasado, eu vou ficar com tudo muito corrido. Não, eu sei que eu não tenho esse problema porque eu já deixo as coisas pré-prontas muito antecipadamente. Só que de qualquer forma eu gosto de seguir ali o que eu falo, né? Então se eu falo que eu vou fazer hoje, eu quero fazer, quero terminar o negócio hoje. Mas eu entendo também que várias coisas acontecem no dia a dia e que a gente precisa também ser mais flexível. Então eu aproveitei para fazer esse detox de dopamina e prestar atenção mais nessa flexibilidade versus a minha rigidez. Eu acho que não é novidade para você, mas eu registrei isso tudo, claro, na minha mandala lunar.
Se você também quiser começar o teu detox de dopamina, começar a prestar atenção como você está reagindo em cada dia do teu ciclo menstrual, até para ver se você tem alguma tendência ali de ficar ou mais rígida ou de procrastinar mais as coisas, você pode baixar a sua mandala lunar aqui na descrição desse vídeo, porque lá eu consigo te explicar exatamente como você monta a sua mandala lunar e vai ficar mais fácil de você conseguir acompanhar o teu progresso. Depois que passou esse fuzuê inteiro do detox de dopamina, que agora eu já estava fazendo num ritmo muito mais tranquilo, muito mais leve, o que eu fiz é continuar lendo o livro do Clube do Livro, mas eu também coloquei um outro livro que eu poderia ler, seja de trabalho, ou de ficção, ou de hobby, enfim, qualquer coisa. E eu li um livro muito legal que eu quero recomendar para você aqui. Ele se chama Feliz Vida, Mabel, Uma Chance para Recomeçar, da Amanda Marques. E é um livro tão gostoso, tão bacana de ler. Eu consegui mandar uma mensagem para a autora e eu falei com a Amanda o quanto que eu gostei do livro. Assim, a história da protagonista, sabe? Tudo que aconteceu, a jornada dela, como é que foi a evolução de tudo. Eu falei com ela assim, nossa, vai ser difícil barrar esse livro porque eu gostei demais, demais. E é gostoso, né? Quando você lê ou faz alguma coisa ou compra alguma coisa, você consegue falar com a pessoa que criou aquilo, o quanto que aquilo foi legal pra você. E eu só tive essa oportunidade porque eu consegui ler o livro com calma, eu parei, eu consegui fazer uma review lá na Amazon pro livro, eu consegui mandar uma mensagem pra ela porque eu realmente parei. Eu acho que se eu leio rápido, eu ia pensar assim, muito legal o livro, depois eu mando uma mensagem pra ela, ia jogar pro lado, já ia querer fazer outra coisa. Então, como as coisas foram no seu tempo divino, eu consegui ler um livro super legal que eu não leria agora. Então, assim, eu comprei e li o livro já de imediato, li o livro rápido, não porque eu queria correr, mas porque eu tava com tempo para aquilo, então acabou que a leitura super fluiu, a minha cabeça tava fresquinha para entender tudo. Consegui mandar uma mensagem para ela, fui respondida, e a gente só consegue prestar atenção nessas coisas tão bonitas e simples do dia a dia que tem tanto valor quando a gente realmente abre espaço para isso. Então fica aqui a minha recomendação para você, Feliz Vida, Mabel, Uma Chance para Recomendar, da Amanda Marques, que é uma super querida, adorei conhecer. E é um livro para maiores de 18 anos, mas enfim, se você entrar na Amazon, escrever o nome do livro lá, vai ter lá a sinopse, tudo direitinho para você conhecer. Para finalizar esse vídeo com você, eu quero concluir com alguns pontos aqui, que o detox de dopamina não é sobre perfeição. Ele é sobre você entender em que ponto que você tá desse turbilhão de querer dopamina o tempo inteiro e aonde você quer chegar, né? Então é sempre muito interessante você ter clareza de como tá a tua vida e o quanto que dopamina em excesso, essas coisas todas que eu falei bem lá no iniciozinho do vídeo, impactam na sua vida. Talvez para você seja outra coisa que esteja aí no meio do teu caminho. Pode não ser videogame, mas pode ser outra coisa. E é sempre muito importante a gente ter clareza disso, principalmente se a gente já sabe o tipo de vida que a gente quer criar pra gente. Pra mim, é uma vida muito mais leve, com muito mais consciência e que eu possa realmente estar presente nos lugares e com as pessoas que eu realmente gosto. Se você perceber alguma tendência em você, como eu percebi em mim, essa coisa da rigidez vir muito forte, seja honesta com você. Eu sei que às vezes é ruim a gente ficar prestando atenção nesses nossos defeitos, mas às vezes eles estão ali para proteger a gente, até para impulsionar em alguns momentos a gente melhorar. Mas se a gente não é honesta com a gente corre o risco de colocar tudo ladeira abaixo. Então eu espero de verdade que o meu relato, que a minha experiência possa ter te ajudado de alguma forma, que você possa, quem sabe, começar o teu próximo detox de dopamina também. Se você fizer, me conta, eu vou querer muito saber como é que foi pra você, quais foram as suas tendências, o que você colocou de lado, né, enfim, como é que foi a sua experiência, porque pra mim foi muito legal. Hoje eu já voltei a assistir K-drama, a jogar videogame, a ler webtoon, mas agora eu sinto que tá bem mais tranquilo, bem mais leve, porque eu já aprendi como utilizar melhor o meu tempo. Enfim, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, você pode colocar aqui no campo dos comentários. Vai ser um prazer poder falar com você e a gente se vê então no próximo vídeo. Um beijo e até mais!